Hoje, 9 de julho de 2012, é uma data histórica para mim. Hoje estou completando 34 anos de vida cristã, quando no dia 9 de julho de 1978, eu tive o privilégio de entregar minha vida para o Senhor Jesus Cristo, nascer de novo e me tornar, pela graça de Deus, uma nova criatura. E hoje eu posso parar, e este vídeo faz parte de um dia para meditar, para refletir sobre estes anos todos de experiência cristã. Eu tenho dito ultimamente que tenho 3 fases fundamentais na minha vida. A primeira foi quando eu vivi sem conhecer o Evangelho. Isso aconteceu até 16 anos de idade, quando eu vivia sem nenhum conhecimento de Deus, sem nenhum conhecimento da Bíblia, e vivia, como diz a palavra do Senhor, na vaidade dos meus próprios pensamentos, conforme o meu entendimento, as minhas crenças, as minhas crendices e aquilo que era passado para mim, através dos pais e daquilo que eu via ao meu redor. Mas aos 16 anos eu conheci o Evangelho. Eu comecei a frequentar uma igreja por algumas semanas, juntamente com uma prima. Depois um primo meu começou a participar comigo, até que naquele dia 9 de julho, num domingo à noite, de 1978, eu estava banhando, acabava de chegar de uma partida de futebol no final da rua com os meus colegas, e aí senti aquele impulso forte de ir à igreja, esta igreja que eu frequentava como um visitante. Corri, atravessei a rua, chamei um primo e fomos quase que correndo para chegar ao culto. Lá chegando, já tinha começado. Como eu era muito tímido, eu não tive coragem de entrar. E aí fomos para um circo que estava ao lado da igreja. Ficamos por ali alguns minutos, mas a vontade de ir para o culto era maior. E voltamos, e ao chegar à porta do templo, uma moça simpática, educada, veio nos receber, nos convidou para entrar. Esta moça era tia da minha namorada que estava ali, ainda nem a conhecia, mas veio a se tornar a minha namorada e a minha esposa, e ela nos convidou a entrar. Entramos, e quando o pastor fez o apelo, eu não resisti ao convite para crer no Evangelho, e assim fiz. Desde aquela noite a minha vida foi mudada, foi transformada. Os meus pensamentos, os meus propósitos, os meus planos mudaram. E aquilo que a Bíblia diz, nascer de novo, ser nova criatura, eu experimentei naquela noite. E o processo de crescimento continuou a partir daquele momento. E assim vivi na igreja, logo me tornei líder de jovens, pregador da Bíblia, professor de escola dominical, substituto do pastor, e a vontade de servir a Deus nas fazendas, nos presídios, nos arredores, nas praças, era muito forte no meu coração. Em 82, já casado, recém-casado, uma semana depois de casados, eu e minha esposa fomos para o seminário para estudar teologia. Depois do curso nós ficamos numa igreja de fazenda, nosso primeiro pastorado. Ficamos ali cerca de um ano e pouco. Fomos para uma cidade do interior de Mato Grosso para começar uma igreja a partir
do zero mesmo. Ficamos ali quase um ano aproximadamente, voltamos para Goiás, para um pastoreio de uma igreja histórica, e ali ficamos cerca de um ano também, e aí recebemos o convite para vir para Cuiabá. E dia 6 de maio de 1989, nós chegamos a Cuiabá, eu, minha esposa e nossas 3 filhas, pequenininhas, bem meninas, uma de colo ainda, as 2 bem pequenas, e aqui começamos um ministério que durou por 21 anos, na mesma igreja, fazendo parte da mesma denominação histórica, e assim gastamos os melhores anos da nossa vida vivendo nesta igreja, dedicando-se à pregação do Evangelho, ao ensino da palavra. Até que, há 2 anos atrás, depois de 21 anos na mesma igreja, eu sentia uma coisa diferente no ar. Eu sentia principalmente a liderança da igreja mais afastada, mais arredia. Eu achei aquilo estranho, aparentemente tudo bem, mas como eu nunca trabalhei com dúvidas, nunca negociei a minha consciência, eu disse, não, tudo tem que ficar muito claro. Eu chamei a liderança para uma conversa no dia 9 de setembro de 2010 e pedi para fazermos uma avaliação juntos, dizendo que, dependendo da nossa conversa ali, naquela manhã, eu ficaria na igreja, continuaria no pastorado, ou então eu sairia. E perguntei para cada líder ali, o que você acha do meu pastorado? E aí cada um deu a sua resposta, nenhum deu motivos justificáveis para a minha saída, ninguém apontou nenhum motivo moral, nenhum motivo que comprometesse a minha liderança, o meu pastorado, apenas deram suas opiniões, mostrando suas insatisfações, e eu senti que não tinha mais como continuar na igreja. Eu disse, eu ficarei até dezembro, mais 3 meses, até que vocês procurem um novo pastor, eu continuarei até dezembro sem problema. Mas não foi assim que aconteceu. Naquela mesma semana a liderança se reuniu sem a minha presença e sem o meu conhecimento prévio, e decidiram que eu deveria sair. E no sábado daquela semana eu recebi da vice-presidente da igreja a seguinte palavra: amanhã você vai à frente da igreja, agradece e não volta mais. Foi um momento muito desagradável, muito ruim, muito triste. Eu poderia ter continuado na igreja, tinha motivos, tinha razões, tinha fundamentos estatutários. Nada poderia me tirar da igreja daquela situação, daquele momento, daquela maneira. Mas eu disse, eu vou sair. E aí marquei uma assembleia extraordinária para um mês depois, e assim entregar a igreja oficialmente. E aí fiquei em casa, onde moro a 2 quarteirões da igreja, e desde aí a indiferença foi predominante. Não recebi um telefonema, não recebi uma visita. E no dia da assembleia entreguei a igreja. E aí ficamos sem pastorado, sem igreja. A igreja me pagou o salário até dezembro ainda, mas a partir de 31 de dezembro eu não tinha mais nenhuma renda para pagar água, luz, telefone, plano de saúde, para comer, nada. Mas resolvi começar de novo. Não fiquei na denominação, até fui aconselhado pela liderança nacional a continuar ou a pedir uma licença, mas eu quis sair.
Eu quis sair porque sentia que não dava mais. E começamos a nos congregar em casa. 2, 3 famílias nos acompanharam. E aí começamos a nos encontrar, a nos reunir para ler a Bíblia, para orar, para conversar e para começar uma nova caminhada como temos feito até agora, já há quase 2 anos. Mas nesta data eu quero apenas deixar registrado a minha gratidão a Deus por esses 34 anos de vida com Ele. Aquela primeira fase passou, quando eu não conhecia o Evangelho. A segunda fase também passou, depois de viver uns 25 anos no pastorado de uma igreja denominacional histórica. E agora, há quase 2 anos, numa caminhada bem diferente, bem livre, sem nenhum sistema, sem nenhuma institucionalização religiosa, sem aquelas regras pesadas, cansativas, sem aqueles concílios e assembleias torturantes, desagradáveis, nada construtivos. E agora sigo numa caminhada maravilhosa, livre, me sentindo cidadão do mundo. E como dizia João Wesley, minha pátria, minha paróquia é o mundo. E como disse Jesus, o campo é o mundo. Minha compreensão do Evangelho hoje é muito diferente. Minha relação com as pessoas hoje é muito diferente. Eu que nunca fui dado às regras institucionais, nunca fui dado aos sistemas burocráticos religiosos, hoje totalmente livre de tudo aquilo. Sigo como cidadão do mundo. Como disse Leonardo Boff numa frase dele há poucos dias, ouvida por mim, eu mudei para continuar o mesmo. Mudei, mas continuo o mesmo, fundamentado no Evangelho, agarrado a Jesus, vivendo a simplicidade do Evangelho, vivendo a simplicidade da fé, numa relação fraterna, amigável, aberta, simples, sincera, transparente, com um pequeno grupo de pessoas que se reúnem nos lares, nas casas uns dos outros, e tem sido maravilhoso. Assim prossigo, com a graça de Deus, na bênção do Senhor, mais feliz do que nunca com o meu Jesus, agradecido pelo seu cuidado, pela sua proteção e pela vocação ministerial. Dou graças àquele que me considerou fiel, designando para o ministério. E sou grato porque não fui desobediente à visão celestial, aquela visão inicial de 34 anos atrás. Louvado seja o nome do Senhor. Prossigo, com a graça de Deus, como um viajante itinerante na caminhada da vida, rumo à pátria celestial. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém.